Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o verso 24. Porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganará até os escolhidos. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, ao tempo que nós estamos atravessando nos dias atuais, é o que nós mais vemos. Vemos e ouvimos por aí. E não é pouco. Muitos dizeres, muitas falácias e a manifestação do Senhor não assistimos. Nós até tem visto a manifestação do homem, a piada que eles se tornaram dentro daquilo que eles chamam de congregação, que não passa para mim de uma casa de palhaço, uma palhaçada na sua totalidade, no qual os circos e os palhaços desses tempos atuais perdem para ele. E o público, os cristãos, são uma piada nesse meio. Você veja, meu irmão, minha irmã, que a palhaçada está tão tamanha que, quando você olha para o público desse circo que está erguido aí, portas largas, homens largos, púlpitos largos, igrejas largas, e largados mesmo, largados a palavra, estão tudo largos. Nós vê na vida do povo que se diz de Deus um palco, um grande palco de pessoas feitas de palhaço hoje. Você ouve um ali, ouve um aqui, uma verdadeira piada, meus irmãos, no qual o Evangelho não é para isso. Mas, primeiro precisamos saber o que é o Evangelho. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, para você que não está acostumado, nem acostumada com tal palavra, significa boas novas. E essa casa de palhaço, e esses palhaços com suas casas alargadas, púlpitos alargados, homens largos, tem feito a casa que, segundo eles, chamam casa do Senhor, mas para mim, se a palavra fala no Evangelho de número 24, verso 24, porque surgirão falsos Cristo, falsos profetas, e se possível for, enganaria a muitos. E o que é que você vê hoje? Muitos enganados ou não? Porque as boas novas da palavra, que é a revelação, e quando é vos apresentado, você rejeita, pode dizer, meu amigo, minha amiga, que tomar para si logo, mediante mão agora, como um verdadeiro palhaço ou palhaça com uma Bíblia na mão. Se você aí rejeita as boas novas. Por quê? O profeta William Marlon Branham, ele tem uma mensagem intitulada, pregada em 1965, chamada Os Ungidos dos Últimos Dias. E eu quero ler um parágrafo aqui que se encontra no número, na página 60 e o parágrafo 262. Note, no mesmo dia, quando esta mensagem, não quando ela começa, mas quando ela começar a declarar a sua mensagem, veio?
A primeira puxada, cura. A segunda puxada, profecia. A terceira puxada, abertura da palavra. E os mistérios revelados, não mais. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que um profeta. Mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura do selo, para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra. Você vê? Isto a congregação diz amém. E a casa que tornaram-se aí até mesmo para os irmãos, né, da mensagem, que virou casa de palhaçada. Eles ficaram com a primeira puxada, com a segunda puxada, atrás da cura e a revelação. E cura, né, a primeira puxada, a mensagem. Não, a terceira puxada é a mensagem, que é a abertura do selo. Note, a primeira mensagem, quando começar, que ele começa a declarar, a mensagem veio. A primeira puxada, cura. As pessoas têm ficado com a cura. E isso virou febre não só nas denominações, como também nos grandes tabernáculos que está espalhado aí no Brasil. A cura. E o que é que me adianta, meu irmão, minha irmã, ser curado, sarar e ir para o abismo? O que é que a palavra diz? Que não é melhor você entrar no céu faltando uma perna, um braço ou um olho, mas entrar ou ir com as duas partes no corpo perfeita para o abismo. Então o profeta diz nesta mesma mensagem o que foi cada mensageiro para a reprovação das portas largas anteriormente atrás de nós. O mensageiro Lutero foi homem levantado por Deus para a reprovação do catolicismo. Wesley foi o que se levantou para a reprovação dos luteranos. E assim sucessivamente, porque Deus ele vai trabalhando para melhorar a sua igreja. Mas Deus melhora, meu irmão, minha irmã, a sua igreja no modo da revelação da palavra. Esta coisa de você dizer, Jesus está voltando. Esta coisa de você dizer, Jesus te ama. Esta coisa de você dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso não passa só. Isso é óbvio. É história. E qual é a revelação da palavra? E por que a Bíblia no Evangelho de Mateus 24 fala dos falsos ungidos, falsos profetas que levam as pessoas pouco a pouco no engano, no engodo do engano? Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E você vê quantos salvos? Você vê quantos libertos? Vocês vê quantos nos olhares que Jesus está voltando, não, já voltou. Quantos você vê isso? Os que dizem que crê na mensagem do profeta Brana, não crê que o Senhor já voltou. Muitos. E muitos daqueles até que declararam um dia, alguns anos, muitos anos atrás, que declarou, hoje nega. E nega de muitas formas. Nega com a vida, nega com suas congregações, nega com seus púlpitos, nega com seu povo, porque o povo não sabe de nada. O povo não crê na revelação, o povo
não crê naquilo que foi lido aqui, pronto, acabou. Por quê? Os jambres e jambres têm surgido aí contra a verdadeira mensagem, como no passado. Moisés chegou com a verdade para o Egito. Chegou com a verdade, com a revelação para Faraó. Mas tinha os magos, os mágicos, aqueles que estavam com a unção do engano, com a unção da cura. Mas quando chega a revelação, eles o rejeitam e bota-se tão firme contra a revelação do mensageiro que estão prontos e afiados para desafiar. E qual foi o papel de Jambres e Jambres? Foi fazer isto. Tentar desqualificar a mensagem de um mensageiro de verdade que Deus envia. E Deus enviou o seu mensageiro, o profeta William Marlon Branham, para trazer a revelação da palavra nos selos. Mas só que Jambres estão aí. Nesse tempo atual de 2026, preparando os seus cajados falsos, as suas congregações falsas, o seu povo falso, para negar o mensageiro do século XX. E negam com a vida, negam com a mensagem, nega com crer na revelação dos selos, negam com tudo que podem, porque precisam viver as suas vidas medíocres, inúteis, que não crê na revelação da mensagem. Preferiram palmilhar os seus pés pouco a pouco para o abismo, acreditando nos falsos ungidos que o Senhor Jesus Cristo deixou prometido lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Os falsos ungidos. E os ungidos estão aí. Eles crescem rapidamente, faz seus ajuntamentos, convoca a grande multidão, junta-se o povo, um povo que crê no quê? E em quê? Na revelação da palavra? Ou só naquela repetição de papagaio? Jesus está voltando. Jesus te ama. Jesus salva, cura e liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora pergunte para eles ou elas, e eu não digo isso para os denominacionais, porque a denominação estão fazendo o seu papel. Mas pergunte para o irmão que diz que crê em um profeta, que está no tabernáculo Branham, está nisso, está naquilo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E qual é a revelação disso? Ele é a verdade, o caminho e a vida agora? Ou foi lá quando veio tratar com os judeus? Jesus, Ele te ama. Ele te ama agora ou quando ele veio tratar com seus irmãos judeus? Porque Jesus Cristo nunca foi um Deus de mortos. E o que a igreja hoje está em superlotações é de cadáveres, até mesmo os que estão em cima do púlpito, os mortos, precisando de vida primeiro, e a vida só vem através do quê? Da terceira puxada, crendo
em toda a revelação do selo que é a palavra em vós. E essa água jorrará do seu ventre para o seu povo, para aqueles que te escutam, e terás vida. Fique frente a frente com um irmão dessa qualidade, que Jesus está voltando. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus te ama. Para você, e olhem nos olhos deles e vejam quantas mortandades. E aqueles que estão presos na primeira puxada, na segunda puxada, e acha que isso não tem mais engrenagem para prosseguir, parou aí? De que me vale eu ser curado do coração e morrer de câncer? Do que me vale eu ser curado do câncer e morrer de infarto? Do que me vale eu ser curado do infarto e morrer de AIDS? Do que me vale eu ser curado de um tumor no cérebro e ser morto com um tumor no peito, no coração? De que me vale? E o que é que esses homens estão prendendo a grande massa de manobra, cegos, nus, hoje? Porque precisa fazer a propaganda má, sem uma revelação, sem um profeta de verdade para trazer a revelação da terceira puxada. A terceira puxada para os irmãos da mensagem servem hoje. Não há mais meio de se ouvir e querer saber disso. Encheram-se o seu ouvido de comichão, guias cego, que só levam ao povo equipes de jambres e jambres, homens que se levantam com seus cajados falsos, porque eles levantaram-se com seus cajados diante do seu rei, do seu governador, precisava mostrar uma boa obra. A boa obra não era o suficiente para Deus. O suficiente para Deus era um mensageiro enviado dele para engolir, atropelar, passar por cima como um trator das boas obras à visão do homem. Porque na visão do homem, as boas obras estão aí espalhadas. Está espalhada ao mundo todo, vê as boas obras dos homens. Mas não estão preparados para ser compactado, esmagado, pisado pela mensagem de um verdadeiro profeta, porque os falsos ungidos, os ungidos que o Senhor não enviou, mas Satanás tem os seus ungidos e não é pouco, nega sempre a terceira puxada, a revelação. A revelação, a abertura. Abertura do quê? Abertura dos falsos ungidos? A abertura de mais uma porta de igreja? A abertura de mais um púlpito? A abertura de um falso que se prendeu na primeira e na segunda puxada em cima de um altar para levar o povo ao engano? Estão aí. Os falsos ungidos. E se possível for, enganará até os escolhidos. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga, dos tabernáculos da fé, dos tabernáculos disso, dos tabernáculos daquilo, dos tabernáculos disso, dos tabernáculos. No que você está afirmado? Na revelação da terceira puxada? Ou está preso na revelação
da primeira puxada ou está preso na revelação da segunda puxada? Onde você está? Onde você parou? No que você precisa prosseguir? E o profeta, no cabo de fim da sua vida, a obra dele parou na primeira puxada? Na segunda puxada? Ou precisou prosseguir? Porque Deus não deixava o seu povo fazer uma fogueira 2 vezes no mesmo lugar no deserto. Porque por um profeta tirou o povo do Egito, mas por outro precisou levar adiante para uma terra segura. E qual é a terra segura que você aí que vai me ouvir, está seguro? Qual é a terra? A terra das tabernáculos largos, dos mensageiros enlarguecidos, dos púlpitos enlarguecidos? Você está seguro nesse tipo de terra? Você está seguro em um tipo de terra de um falso ungido? De um falso mensageiro que tem trazido a palavra, mas não nua e crua, para um cuidado seu maior, para estar numa terra prometida e segura com o Senhor que já veio? Se o Senhor virá para você ainda, você está mal. E ele precisa vir mesmo, ele precisa vir até na terceira, na quarta, na quinta vinda, enquanto você não abrir os olhos e não nascer de novo. Porque até hoje, até os dias de hoje, Israel espera o Senhor que já tinha vindo. Eles estavam esperando e ele já estava ali. Mas ele se revelou para uma prostituta. Ele se revelou para um analfabeto chamado Pedro. Ele se revelou para um João. Ele não se revelou para muitos, foi poucos que creram no mensageiro do dia, do primeiro século. Não foi todos que viram. E se no tempo passado do Senhor Jesus Cristo havia grandes homens, sacerdotes, falsos ungidos, que o Senhor Jesus Cristo disse que aquelas portas abertas ali era a porta mais do inferno, e que a porta que ele tinha levantado, Satanás não prevalecia, que era a revelação sobre Pedro ali, quando disse que o Senhor é o ungido, o enviado de Deus. Uns acreditavam, uns diziam, tu és o profeta, Elias, isso e aquilo, um bocado de dizeres. E hoje não mudou, hoje está cheio de dizeres, cheio de homens que dizem muitas coisas, mas são porta para o inferno, mesmo pregando isto aqui. Ou você acha, quem mais sabe disto aqui? O homem ou Satanás? Quem mais sabe disto aqui? É o homem ou Satanás? Quem mais sabe disso aqui? Agora, a revelação que um profeta enviado de Deus, da terceira puxada, aí Satanás perde o caminho. Ele fica no caminho da primeira e a segunda puxada, que foi bom nos seus dias. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa avançar. E se precisa avançar porque Deus, no seu tempo de Moisés, não estava satisfeito só em tirar o povo de um Egito. Deus não estava satisfeito só de deixar o povo caminhando no deserto. Ele precisava deixar o povo seguro em uma terra. Porque Deus não para.
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ficai com a mensagem do verdadeiro mensageiro, profeta William Marlon Brana, profeta do primeiro século, que trouxe a abertura do terceiro selo, a revelação de quem Deus é no caminho, na verdade, na vida, e que Ele ama. Tem revelação para isso. Mas você precisa deixar de mão os jambres e jambre, com suas mágicas, com seus cajados falsos, com suas portas abertas, enlarguecidas, que tem deixado o povo cada vez mal. Porque não tem melhorado em nada no quesito fé. Pode ter até o título Fé para Vencer. Vencer o quê? A primeira coisa é vencer a si mesmo. A segunda coisa é colocar no colo de Deus a sua incredulidade e pedir mais fé a Ele. E Ele depositará conforme Ele queira para lhe deixar em uma terra segura. E para lhe deixar em uma terra segura, precisa primeiro você, que é pó e cinza, eu que sou pó e cinza, está seguro primeiro. Mas seguro em quê? No nossos intelectos? No cajado de jambres e jambres? Seguro na promessa de um rei, no qual, com suas portas enlarguecidas, tem 2 falsos profetas fazendo prodígios e maravilha, sem o assim diz o Senhor, como jambres e jambres? Ou precisamos confiar? Por quê? O mensageiro Lutero foi contra o que estava de pé lá no seu tempo, que foi a Igreja Católica. Porque o Wesley se levantou e foi contra também. Porque os pentecostais também foi se erguendo em cada um. Porque sempre precisa de um mensageiro para botar ordem na casa. Porque casa com mensageiros, jambres e jambres, chama-se casa de desordem. E a casa quem bota em ordem é o Senhor, pelo seu mensageiro, William Marlon Brana. Passais bem, que o Senhor Deus abençoe. Deixa eu orar finalizando. Grande Deus Pai justo, ajuda meus irmãos e as minhas irmãs. Abraça a todos com a tua misericórdia. Abre os olhos deles, Senhor, para com que escapem para uma terra segura. Mas a terra segura, Senhor, e para nós estamos seguros, temos que confiar no Senhor e confiar no seu mensageiro para prosperar. Ó Deus, obrigado por tudo, por até aqui ter me ajudado, e ajuda meus irmãos e as minhas irmãs para escapar da mão dos falsos ungidos desses dias de hoje, com suas portas enlarguecidas, seus púlpitos enlarguecidos, homens enlarguecidos, mas que têm deixado de lado o mensageiro e a sua mensagem, que é a revelação da terceira puxada, os selos. Obrigado por até aqui ter me ajudado, pela tua graça e misericórdia, Senhor. Amém.